Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Passei um tempo ausente, mas essa semana, após algumas reflexões, eu resolvi gravar um vídeo para todos vocês. Como eu já disse em outros vídeos, eu não sou filósofo, não sou nenhum entendido, religioso, espiritualista, enfim. É só alguém que tenta trazer algumas reflexões aos nossos problemas diários. O tema que eu vou tentar discorrer hoje é o tema liberdade. Uma palavra bastante usada, mas bastante deturpada no conceito geral entre as pessoas. O homem, ele é um ser social. Significa que o homem ele não consegue facilmente, com suas exceções, viver isolado e independente. Desde o nascimento, o homem precisa de cuidados muito mais que os animais, precisa de alguém para cuidar, para educar. Ele não nasce pronto, como um bezerrinho que nasce dali alguns minutos até, ele já está saltitante, andando, e já consegue ter o mínimo de individualidade. O ser humano não, ele é dependente de outro ser humano e é assim do início ao final da vida. O homem, para sobreviver, se organizou em sociedade. Só que nós fomos incapazes de sobreviver pacificamente numa sociedade, porque o homem passou a ser individualista e não respeitar o direito do outro. Então, para não se estender sobre esse tema, nós abrimos mão de parte dos nossos direitos para constituir um poder forte e moderador que hoje nós conhecemos como Estado. Pois bem, eu não sou obrigado a participar de uma sociedade, seja ela qual for. Por exemplo, eu posso fazer parte de um grupo de motoristas, eu posso fazer parte de uma determinada igreja, eu posso fazer parte de uma determinada sociedade secreta. Isso é exercer a minha liberdade. Porém, a partir do momento em que eu entrei naquela sociedade, eu preciso me adequar àquelas regras, ainda que eu não concorde. Mas é necessário que eu me submeta àquelas regras para que eu tenha uma convivência pacífica com os demais daquele determinado grupo. Nós nascemos no Brasil e por conta disso, nós que optamos, exercemos a nossa liberdade para ser motoristas, por exemplo, nós temos que andar pela mão direita de direção. Mas tem pessoas que resolvem não cumprir essa regra e ela dirige pela contramão de direção. Ela está exercendo a sua liberdade. Só que para aquela ação, ela vai ter um resultado. E esse resultado pode ser que ela dirija por quilômetros e nada aconteça, pode ser que ela dirija por alguns metros e seja autuada, pode ser que ela cause um acidente grave, que ela mate alguém, e ela vai ser responsabilizada pela ação ou pela omissão dela. E tudo bem, faz parte. Isso é o convívio social e faz parte da liberdade. Só que qual é o grande problema hoje? Muitas pessoas querem exercer o que elas chamam de liberdade e não querem a responsabilidade sobre o resultado praticado pela ação ou a omissão dela. Só para jogar um pouquinho de luz sobre o tema, vamos continuar falando de trânsito. Por que alguns países dirigem pela mão direita, outros pela mão esquerda? A Inglaterra, por exemplo, pelo pouco que eu conheço, foi instituído isso porque foi um período de guerra, foi um país que esteve à frente de várias investidas armadas, e os soldados, por sua vez, empunhavam a espada em sua mão direita. Então, o Papa, em Roma, estipulou
que a mão de direção que deveriam conduzir tanto os carros de animais como os cavaleiros seria a mão esquerda, para que a mão direita estivesse livre para o combate, empunhar a espada. Já os Estados Unidos, por que foi determinada a mão direita de direção? Porque foi um período de muito trabalho na colonização dos Estados Unidos, e com esse trabalho era necessário transportar muito material. Então era transportado em carros de boi, em animais, e precisava muitas das vezes chicotear o animal. Então, se fosse a mão esquerda, o chicote poderia bater em quem vinha em sentido contrário. Por isso, foi a mão direita de direção que foi estipulada naquele país. Por que eu quero dizer isso? As regras, elas são para atender a maioria. Então, não é que surge do nada e alguém pensou em algum momento e implantou. Não. A maioria das regras, com suas exceções, elas são discutidas e depois implementadas. Então eu posso discordar, só que eu tenho as maneiras corretas para exercer a minha discordância frente a algum tema que eu não concorde. Então, voltando ao Brasil, eu sou obrigado a dirigir pela mão direita? Se eu exerci a minha liberdade de tirar uma carteira de habilitação no Brasil, sim, eu tenho que me adequar às regras impostas pela legislação brasileira, e isso não estou tendo cerceado o meu direito. Isso faz parte da liberdade. Então, qual o grande problema? Hoje as pessoas querem os direitos, querem a liberdade, mas não querem ser responsabilizadas pelos resultados produzidos. Então nós somos livres para agir, para não agir, para fazer o bem, para fazer ou deixar de fazer algo, porém eu tenho que estar pronto e apto para ser responsável pelos resultados. Voltando ao conceito de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é eu agir ou deixar de agir sem quaisquer tipos de constrangimentos físico, moral, psicológico, social. Então isso é a liberdade, é eu não ter constrangimento nem interno, nem externo, para exercer a minha ação. Se tiver qualquer tipo de coação, isso não é liberdade. O que é a coação? Exercer uma pressão psicológica, moral ou físico para fazer que eu faça ou deixe de fazer algo que eu não queira. Pergunto: uma fiscalização de trânsito, então, é uma coação? Complexo, né? Mas meu entendimento sobre isso, não sou dono da verdade. Porém, é que não é uma coação. Eu entrei para ser motorista de trânsito ciente das regras, eu já exerci a minha liberdade. A partir do momento que eu faço parte dos motoristas brasileiros, eu já disse que eu vou me adequar e cumprir as regras do trânsito brasileiro. Então eu não sou coagido quando eu vou ser fiscalizado ou mesmo autuado por conta de uma infração de trânsito. Vamos avançar um pouquinho mais. Da mesma forma que a liberdade pode ser exercida no trânsito, ela também existe dentro do seio familiar, dentro dos contratos sociais. E agora eu pergunto, por que os nossos pais, muitas das vezes, ou nós mesmo como pais, nós tentando persuadir os nossos filhos a aplicar o que nós achamos como correto ou incorreto, sempre querendo o bem, querendo o melhor, mas muitas das vezes nós extrapolamos ou mesmo coagimos os filhos a fazer ou deixar de fazer algo que nós julgamos como correto ou incorreto. Então, sobre esse tema, qual é o meu entendimento? Os pais, eles precisam sim ser claros. Claro,
Estou dizendo com um filho já a partir dos 12, 13 anos que já começa a ter compreensão das coisas. Então nós temos sim que deixar os filhos ter liberdade para expressar, para fazer ou deixar de fazer algo, desde que não venha colocá-los em risco, não venha prejudicá-los. Eles têm o direito de fazer ou não deixar, ou não fazer algo. Porém, quando nós impomos a nossa forma de pensar para os nossos filhos, será que isso não seria uma coação e um cerceamento de liberdade? Vamos voltar um pouco a falar a respeito dos resultados. Conforme já vínhamos falando, para participar do segmento social ou familiar, qual for, é necessário que a gente abra mão, muitas das vezes, de direitos em prol do próximo. E o casamento não seria diferente. A partir do momento que nós exercemos a nossa liberdade de casar, nós somos livres para casar ou não. Primeiramente, nós temos que nos adequar à lei do nosso país. Tem países muçulmanos que o homem pode ter 4, 5 mulheres. No Brasil, apenas uma. E depois disso, nós temos que construir conjuntamente as regras, as prioridades do nosso casamento. E o ideal é que isso seja construído entre a mulher e o marido. E essas regras, para que as coisas fluam muito bem, não existe certo ou errado. Existe regra que atenda à necessidade de ambos, que sejam legais, éticas e morais. E o ideal é que sejam construídas conjuntamente, que sejam racionais e não emocionais, porque nós somos muito emocionais. O latino-americano é muito tendente ao irracional. Que sejam regras refletidas e não decididas unilateralmente, para que sejam justas, honestas, como já foi dito, né? E que sejam justas para ambas as partes. E não faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Que o casal tenha prioridades estabelecidas, para que um puxe para um lado e outro para o outro. Porque não basta o amar. O amar, claro, faz parte. Mas o amar não é um olhar para o outro e falar eu te amo, meu amor. Mas sim olhar na mesma direção. E nos dias atuais nós vemos um individualismo muito grande, onde somos tendentes a culpar o outro, a pensar apenas em si, esquecendo que o casamento é uma construção conjunta, é uma convivência. Foi isso que eu tinha a levar a vocês. Como disse, não sou o dono da razão, conheço muito pouco, mas apenas para levá-los à reflexão. Tenham todos um excelente dia.